Bem-vindos a mais uma aula da Universidade MSD, da Unidade de Negócios de Aquacultura. Eu sou André Blanche, sou coordenador de território da Aqua aqui no Brasil e hoje nós vamos falar sobre boas práticas de higienização e biosseguridade na tilapicultura em tanques-rede, tá? Então mais uma aula da Universidade MSD de Saúde Animal. Isso aqui é muito parecido com o que eu replico para vocês a campo, né, em alguns treinamentos específicos. E hoje eu vou estar passando para vocês esse conceito sobre biosseguridade e higienização que cada vez mais vem sendo mais difundido e mais forte nas nossas produções aí em tanque-rede e também em tanque escavado, que consequentemente é um ambiente mais controlado, mas que também necessita desses fundamentos, principalmente pela difusão, né, e controle das nossas enfermidades, tá? Então, basicamente, nós vamos falar sobre higienização, tá? Higienização muito básica, todo mundo acho que tem conhecimento do que é higienização, tá? Que é um conjunto de práticas que tem como objetivo promover a qualidade, né? A padronização ou um melhor ambiente de processamento de alimentos, né? Então, a superfície das instalações, dos equipamentos, utensílios, basicamente boas condições higiênicas, tá? Então, tudo aquilo que a gente replica no nosso dia a dia ali de higiene, tomar banho, lavar louça, limpar chão, né? Por que é que a gente tem essas boas condições na nossa casa, no nosso ambiente, em nosso corpo, e não vamos replicar isso no nosso ambiente de trabalho, tá? Então isso é muito importante. Qual que é o benefício da higienização, basicamente, André? Basicamente nós temos ambientes limpos e mais agradáveis de trabalho, tá? Com isso, menor quantidade de contaminantes, né? Vale lembrar que um ambiente sujo, um ambiente mal conservado, ele tende a ter mais contaminantes, ou seja, a gente tem ali basicamente resto de ração, né? Resto de medicamento, resto de mortalidade, às vezes um pouco de sangue. Então a gente tem que sempre manter esse ambiente com menor quantidade de contaminantes, tá? Por isso, menores sujeiras, bactérias e parasitos, né? Maior preservação de materiais, redes, pulsares e máquinas, né? Quantas vezes a gente não vai em piscicultura, a gente tem aquela piscicultura que está um pouco mal conservada em termos de higienização, então o barco está gorduroso por conta da ração, né? Aquela classificadora está bastante suja porque passou milhares e milhares de peixes ali, ninguém fez uma manutenção de limpeza nem nada, é um ponto crítico a ser analisado, né? Enfim, melhorar o ambiente, condições de bem-estar da saúde dos peixes e dos funcionários, tá? Que vem muito de encontro também da biosseguridade. Biosseguridade, que é essa palavra mais complexa, né, que nós temos aí biosseguridade, mas é um termo correto, é um termo que nós temos que estar utilizando, não só como psicultores, mas como pessoas também. Acho que cada vez mais nós temos que pensar na biosseguridade. Bom, o que é a biosseguridade? Então, basicamente, é um conjunto de procedimentos e processos, tá, que previnem ou minimizam a transmissão de doenças. Basicamente é isso. Ou seja, nós vamos evitar que doenças cheguem na nossa piscicultura, no nosso ambiente de produção, na nossa granja de produção, e principalmente se ela já chegou, como é que eu faço para evitar a disseminação aí dessas doenças, tá? Então, basicamente, os benefícios da biosseguridade também vão muito de encontro com a higienização. O que é? São menores níveis de contaminação nas instalações em geral. Então, por exemplo, nós vamos diminuir níveis de contaminação aí em redes, em comedouros, em telas, nas botas, nas mãos, veículos, tá? Tudo isso eu vou destrinchar um pouco para vocês. E, consequentemente, são menores níveis de contaminação na água, tá? Que é onde nossos animais estão vivendo, pessoal. A gente sempre bate muito nessa tecla, né? Quem cria peixe cria água. E a gente não está falando só de nutrição, de pH ou temperatura, nós estamos falando também de quantidade de contaminantes naquela água, né? Menores chances de doenças nos peixes, vou explicar por quê, tá? Basicamente a gente baixa esse status, esse nível sanitário, né, de contaminação, a gente baixa ele, tá? E a gente tem uma melhora de eficiência na nossa produção, que é o que a gente procura, é o quê? Rentabilidade, sempre, tá? Então, basicamente, quando a gente pensa em contaminação, nós temos que ter o conceito de onde vem essa contaminação. Então, basicamente, nós temos dois tipos, a vertical e a horizontal, tá? A vertical, basicamente, é a transmissão de pais para filhos, de avós, pais para filhos. Então, essas são contaminações muito mais focadas ali, quando a gente tem, por exemplo, a produção de alevinos,
matrizes para levinos, e aí níveis de genética mais altos, eles têm um controle de contaminação vertical. Isso é uma padronização que nós temos, não só no Brasil, como a nível mundial, tá? Mas uma preocupação de contaminação que ela já está no seu provedor de alevinos. Então vale lembrar, né, que eu sempre falo para vocês, é o seguinte, vale lembrar que você tem que selecionar, você tem que eleger para sua piscicultura um fornecedor de alevinos de qualidade, de procedência, tá? Para que você consiga ter uma forma jovem, uma semente de qualidade. Então, voltando para a nossa conversa aqui, né? Nós temos o que interessa para nós, que é a contaminação horizontal. O que é a contaminação horizontal? Eu coloquei 3 nomes aqui, que são funcionários, consultores, visitantes. O que é isso? A horizontal é quando você acaba passando de uma fazenda para outra, de um tanque para outro, de uma pessoa para uma fazenda. Isso são todas contaminações horizontais. E por que é tão importante para a gente essa? Porque essa sim cabe ao piscicultor, né, ao produtor de peixes, ele saber controlar as suas contaminações horizontais. A nós está no nosso controle, né, você conseguir controlar a sua contaminação horizontal. Então temos que estar muito atentos a funcionários, consultores e visitantes. Equipamentos, veículos, né? Vai saber quantas fazendas o veículo de ração passou antes de chegar na sua, né? Antes da sua despesca, um parceiro de um frigorífico, ou vai vender o peixe inteiro, né? O parceiro vai lá retirar o seu peixe vivo. Como é que aquele caminhão foi desinfetado? Onde é que ele esteve antes? Né? O vendedor, né? Os vendedores, colegas aí vendedores que estão a campo, onde é que foi a última visita dele? Né? Se vocês pensarem ao final da semana, se um vendedor ele visitou aí 2 clientes por dia, ele visitou quase 10 pisciculturas diferentes numa semana. Né? E se aquela primeira piscicultura lá na segunda-feira tinha algum problema diferente do que nós temos, por exemplo, hoje na sua? Né? Então, isso é muito importante ter esse conceito. Será que precisa realmente o vendedor entrar na sua produção, ir para a água, colocar a mão nos seus peixes ou não? Eu consigo tê-lo ali no escritório. Tá? Então fica essa dica para vocês. Tá? E também existem outros vetores, né, que são muito importantes em piscicultura. Por que é que são importantes? Vale a pena lembrar, pessoal, que nós estamos produzindo em ambientes abertos, diferentes de frangos, diferentes de suínos, às vezes até um gado leiteiro, né, que você tem um controle maior, uma ambiência, um controle de onde é que aqueles animais estão sendo criados, né? Na piscicultura não, nós estamos num ambiente aberto, né? Num reservatório hidrelétrico, por exemplo, a gente tem 10, 20 pisciculturas diferentes, aquele é um ambiente aberto, ele está sempre circulando, tá, a doença. Então como é que ela circula ali? Basicamente nós temos os vetores, caso de roedores, insetos, então moscas vêm e vai para um lugar e para outro, então vai levando, carregando as doenças. Animais domésticos e silvestres, né, muito interessante que eles estão sempre presentes nas áreas, então peixes de vida livre, por exemplo, pode ser que eles carreguem a doença, mas principalmente aquele problema que a gente tem muito em piscicultura, aves aquáticas, o tal do biguá, garça, patos, entre outros aves que estão ali, né, na nossa piscicultura, que é muito comum elas estarem ali, elas têm um impacto muito grande na disseminação de doenças. Né? Olha só que interessante esse slide que a gente colocou para vocês. Esse é o movimento de aves migratórias, tá, em todo o mundo. Então nós conseguimos ver aí, por exemplo, que as mesmas aves que passam no Brasil, ali ó, a região sudeste, até norte do Brasil, são as mesmas aves que passam na América Central, né, Estados Unidos, Canadá, voltam ali pela Costa Rica, México, então elas vêm fazendo um baita de um caminho até voltar ao Brasil novamente, tá? Se vocês pensarem, por exemplo, toda essa rota que essas aves estão fazendo, essas aves migratórias, patos, por exemplo, né, eles estão em contato diretamente com outras pisciculturas desses outros países. Né? Se a gente pensar México, Honduras, Costa Rica, Colômbia, são grandes produtores de peixe também. Né? E essas aves estão tendo contato aí com essas pisciculturas. Quem é que me garante que ele não vai trazer um patógeno lá da Colômbia ou da Costa Rica, Honduras? Então, por isso é muito importante nós termos o controle muito fixo e muito fiel dessas aves. Eu sei que é muito difícil controlar ali os biguás, garças, tá? Mas a gente tem que tentar fazer um controle efetivo, tá, desses animais em termos de deixá-los afastados da piscicultura. Tá? Creio que isso é um ponto muito importante também para a gente estar sempre pensando como é que a gente vai controlar. Bom, então micro-organismos maléficos. Por que a gente quer combater os micro-organismos? Olha aí uma mortalidade, né,
feia. Você quer ter uma mortalidade boiada dessa na sua piscicultura? Te garanto que não, né? Olha os impactos das doenças na aquicultura, por exemplo. Aí nós temos um estudo para 2018, por exemplo, que a gente está crescendo mais ou menos de 3 a 4% em volume em 2018 as nossas produções. E só o Streptococcus, por exemplo, ele está gerando uma perda de $1 bilhão, tá? Nas nossas pisciculturas. O que significa $1 bilhão? São 1.000 milhões de dólares. Tá? É muito dinheiro para a gente perder por estreptococose, que é uma doença muito simples, a gente já tem vários pontos de controle, já falamos isso em boas práticas de manejo, em boas práticas de vacinação, tá? Mas isso também vai muito de encontro com a biosseguridade que eu vou falar para vocês. Né? Olha algumas doenças que nós tivemos na aquicultura por falta de biosseguridade, por exemplo. A mancha branca é uma delas. Né? É um vírus que nós não temos um medicamento para combatê-la, tá? E é uma doença que, se você não protege sua fazenda, ela chega e tem um surto gigante, né? Muito parecido com algumas doenças virais que nós temos aí em tilapicultura também. Então, consequências, né? Nós temos um risco eminente para a nossa cadeia, né? Vale lembrar que nós temos alguns vírus aí no mundo circulantes que nós não temos no Brasil ainda. E se chegar esse vírus aqui no Brasil? Qual é o impacto, né? Existem impactos, por exemplo, em países vizinhos nossos aqui que eles podem chegar a 80%, 90% de perda. Tá? Então isso pode significar muito dinheiro. Será que vale a pena eu arriscar ou eu sempre prevenir, né? Que é aquele nosso fundamento, sempre prevenir a remediar. Tá? Isso é um desestímulo para novos investidores. A pessoa não vai entrar na cadeia se você não tem tecnologia para você conter essas doenças. Né? Então isso aí acaba desestimulando as pessoas a entrarem na nossa cadeia. Tem um impacto no crescimento da nossa atividade, porque, como eu comentei, nós podemos ter um impacto muito negativo aí em mortalidades diretas, boiadas na nossa piscicultura, tá? Então o impacto do crescimento da atividade ele é iminente, porque se você tem um vírus, uma bactéria nova que chega no Brasil e ela é muito virulenta, você não consegue controlá-la, né? Qual o impacto que isso pode gerar diretamente para o nosso crescimento? Também é um ponto importante, até para os órgãos, né, regulamentadores estarem de olho. E principalmente o prejuízo financeiro para um piscicultor desse, né? Dificilmente um impacto de perda de 90% em um lote, ele vai sair ileso. Aí alguns podem até parar a atividade, porque representa muito dinheiro, tá? E os agentes microbianos, de forma geral, eles são muito rápidos, tá? Isso aqui é um slide interessantíssimo, que eles começam com um número de bactérias de 20 bactérias e um intervalo de minutos. Então ali você tem a relação entre número de bactérias e minutos. Vocês podem ver que a cada 20 minutos, ó, a quantidade de bactérias em 1 centímetro quadrado é quase que vai dobrando de tamanho. Olha ali, em 340 minutos a gente tem 1 milhão, quase 1,5 milhão de bactérias naquele mesmo quadradinho que se iniciou com 20. Então elas vão dobrando, elas são muito rápidas, muito eficientes, tá? Para serem virulentas, conseguirem seu espaço. Então por isso que a gente tem que tentar diminuir essa pressão bacteriana. E principalmente o que eu sempre brinco com o pessoal é que não é porque a gente está falando de biosseguridade que vai ter que todo mundo tomar banho antes de entrar na piscicultura, vestir a roupa da NASA e ficar ali isolado. Não é isso, tá? Principalmente um programa de biosseguridade tem que ser muito flexível, tá? Para a gente conseguir adequar cada vez mais aos padrões e aos parâmetros daquela piscicultura. Então não precisa ser rígido, né? Você pode começar aos poucos. Eu vou apresentar para vocês uns programas muito simples, né? Que basicamente são coisas corriqueiras do dia a dia. E todo esforço e ação serão benéficas e vão contribuir aí para o nosso desenvolvimento como piscicultura e para evitar que essas doenças cheguem, né? Então existem diferentes níveis de biosseguridade. Existem empresas muito biosseguras, que, por exemplo, de genética, que você não pode chegar lá e visitá-las, né? Se você vai precisar visitar efetivamente, tem que fazer um vazio sanitário. E um outro controle mais tranquilo, que é uma piscicultura de engorda, uma produção, que ela é mais tranquila, você tem como visitá-los e não é tão rígido, tá? Esse foi o fim de mais um módulo de aprendizado da Universidade MSD. Se você deseja continuar o aprendizado, clique no link no site da Universidade MSD, tá? Para continuar o aprendizado e ter acesso aos próximos módulos. Muito obrigado.